Então, meus irmãos, vamos fazer nossa prece inicial. Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos encarnados estudando a doutrina espírita. Ó Mestre Jesus, abrimos nosso coração, Jesus. Suplicamos o teu amparo, a tua misericórdia. Vem, Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Preenche, Jesus, nosso ambiente com tuas vibrações espirituais. Clamamos, Senhor, o teu amor, a tua misericórdia, o teu socorro, o teu amparo, a tua inspiração. Que assim seja. Graças a Deus. Então, vamos de Jacques Latour. Quer ler para a gente, Laís, por favor? Vou ler pelo livro, né? Isso. Você vai postar alguma coisa ou não? Vou. Tá. É porque eu acho que o meu é um pouquinho diferente desse daí, mas vamos lá. Então não mais o seriam, porque é horrível este sofrimento. Bem sei que eu mereci. Meu Deus, porque também eu não tive compaixão das minhas vítimas. Repelia nas mãos súplices quando imploravam que as poupasse. Sim, fui cruel, de certo, matando-as covardemente para roubá-las. E fui ímpio, e fui blasfemo também, renegando o vosso sacratíssimo nome. Quis enganar-me, porque eu queria persuadir-me de que vós não existíeis. Meu Deus, eu sou grande criminoso. Agora o compreendo. Mas não tereis piedade de mim? Vós sois Deus, isto é, a bondade, a misericórdia. Sois onipotente. Piedade, Senhor, piedade. Eu vos peço, não sejais inexorável. Libertai-me desses olhares odiosos, destes espectros horríveis, deste sangue, das minhas vítimas, olhares que, quais punhaladas, me atravessam o coração. Vós outros que aqui estáis, que me ouvis, sede bondosos, almas caritativas. Sim, eu o vejo, sei que tendes piedade de mim, não é verdade? A vez de orar por mim. Eu vos suplico, não me abandoneis como fiz outrora aos outros. Pedireis a Deus que me tire este horrível espetáculo diante os olhos, e ele vos ouvirá, porque sois bons. Imploro, orai por mim. Os assistentes, sensibilizados, dirigiram-lhe palavras de conforto e consolação. Deus, disseram-lhe, não é inflexível, apenas exige do culpado um arrependimento sincero, aliado à vontade de reparar o mal praticado. Uma vez que o vosso coração não está petrificado e que lhe pedis o perdão dos vossos crimes, a sua misericórdia baixará sobre vós. Preciso é, pois, que persevereis na boa resolução de reparar o mal que fizestes. Certamente não podeis restituir às vítimas as vidas que lhes arrancastes, mas, se o pedirdes com fervor, Deus permitirá que as encontreis em uma nova encarnação, na qual lhes poderei patentear tanto devotamento quanto o mal que lhe causastes. E quando a reparação lhe parecer suficiente para logo entrareis na sua santa graça. Assim, a duração do vosso castigo está nas vossas mãos, dependendo de vós o abreviá-lo. Comprometemo-nos a auxiliar-vos com as nossas preces e invocar para vós a assistência dos bons espíritos. Vamos pronunciar em vossa intenção a prece que se contém no Evangelho segundo o Espiritismo, referente aos espíritos sofredores e arrependidos. Não pronunciaremos a que se refere aos maus espíritos, porque desde que vos arrependeis, que implorais, que renunciais ao mal, não passais
passais para nós de um espírito infeliz e não mau. Ok. Tá. Ok, Laís. Pode comentar aí, fica à vontade. Não, aqui a gente mostra, eu acho que esse aí foi o que nos pareceu, foi nos apresentado, eu não sei, pelo menos pelo meu entendimento, o que mais é visível o arrependimento, né? Ele tem um arrependimento real, a gente nota que realmente, e a justiça divina, né? Como a justiça divina é muito boa, que ele não pode trazer de volta as pessoas que ele matou, mas a gente sabe que através da reencarnação ele pode, né, reparar os erros cometidos com essas pessoas, né? E fala isso é mostrado, é falado para ele. E também acho que é até uma consolação, né? Ele saber disso. Foi isso que eu achei mais. E aqui também que é reconhecido que ele não é, ele é um espírito infeliz e não é um espírito mau, né? Por isso que vão fazer a prece Agora. agora. Eu estou falando na situação atual, não antes que ele matou, que ele roubou, entendeu? Eu estou me apegando aqui, não estou falando das coisas ruins, né? Eu estou pegando ele do arrependimento para cá. Isso. É isso. Edson, quer comentar alguma coisa? Consuelo? Edmilson, quer comentar alguma coisa? O que Laís falou aí, realmente a mudança que ele pode ter, ou que ele venha a ter, é em ser bom para as pessoas, né? Não fazendo o mesmo ocorrido do passado, né? Através da bondade, a mudança e beneficiando outras pessoas, ele estará diminuindo, não, vamos dizer assim, corrigindo, porque não é os mesmos espíritos que ele veio a causar o extermínio, mas pelo menos ele está melhorando nessa vida atual, através do arrependimento, está melhorando a vida dele em relação ao próximo. Isso aí. Ivone? Andréia? André? Quer comentar, dona Andréia? Cecília? Não quero falar nada, não. Feliciano? Passo adiante ele. O time está todo aí, né? Então, ele sofreu horrores e, devido ao sofrimento e às preces, ele amoleceu o coração duro. Infelizmente, a maioria de nós não acredita no conhecimento espiritual e precisa apanhar lá no mundo espiritual para poder pensar, repensar suas atitudes e perceber que se equivocou. Infelizmente. Né? A pessoa, quando morre, desencarna, vai para o mundo espiritual, ela vai encontrar a própria consciência. E boa tarde, Débora. Seja bem-vinda. Débora Leonesse está lá com a gente no YouTube. Ela vai encontrar a própria consciência. Todo assassino, toda pessoa que prejudica a vida alheia, vai estar com a consciência pegando fogo, independente de ter perseguidor no mundo espiritual ou não. Ela pode ser que alguém que ela tenha matado
não a perdoe e a persiga? Sim. Pode ser que outro espírito, não aquele que a pessoa matou, a persiga porque ela matou? Sim. Mas digamos que não tenha. A própria consciência da pessoa não deixa ela em paz. Então, assim como o suicida se surpreende quando chega do outro lado e vê que não morreu, o assassino também se surpreende ao ver que não valeu a pena. As suas vítimas estão vivas e muitas vezes a perseguem. Então, o conhecimento espírita revela essa realidade. A doutrina espírita revela a realidade espiritual da vida. E ao revelar a realidade espiritual da vida, a gente começa a tatear como é que funcionam as leis divinas. Então você vê primeiro o efeito. Kardec fez assim. Ele viu o efeito. Qual é o efeito aqui no caso? É o nosso irmão Jacques Latour, que está sofrendo horrores. Quem é Jacques Latour? Por que ele está sofrendo? Ele foi um assassino em vida. Ah, então, aqueles que assassinam, quando chegam do outro lado, podem estar numa situação parecida com a do Jacques Latour? Sim. Perceberam? Ela começa do fenômeno. O fenômeno mediúnico relata para Kardec a moral espiritual da vida. Eu me lembro que uma pessoa, ela fez um desdobramento e o mentor espiritual mostrou uma cena no mundo espiritual. Nesta cena do mundo espiritual, haviam duas pessoas brigando. Dois espíritos desencarnados brigando. E o mentor espiritual, eles estão brigando no mundo espiritual, desencarnados, há décadas. A gente... espiritual... Opa, peraí. Peraí. Opa, deixa eu silenciar aqui. Está dando eco. Entrou o som do YouTube. A gente não tem ideia, porque como a gente não vive o mundo espiritual, soa como falso, como fantasioso. Mas, na verdade, é trágico. É uma tragédia. A realidade espiritual, doentia, enferma, dos distritos espirituais, umbralinos, mostram para a gente o fracasso moral da humanidade. Então, muitas vezes, tanto a pessoa que sai do corpo, quanto o médium na reunião mediúnica, ele vai a regiões que são horrorosas, são horríveis, são apocalípticas. Parece cena do filme de distopias. E que, na realidade, esses ambientes astrais pesados são construções mentais de almas pesadas. Então, muitas vezes, você vai passar no mundo espiritual e tem um espírito pegando fogo e gritando. Percebam bem, não tem fogo físico no mundo espiritual. Fogo físico, ele existe devido a uma reação química do oxigênio com o seu... E aí, essa reação química faz o fogo existir. Isso não existe no mundo espiritual. Mas que fogo é aquele que ele está se sentindo queimado?
É o fogo que ele cria com a consciência culpada. Ou que hipnotizam ele, espíritos perversos, aproveitando da culpa dele. Então, mundo espiritual, a gente pode nem saber o que esse espírito fez. Você chega nas regiões inferiores e vê aquele espírito pegando fogo. Tu não tem a mínima ideia do que ele fez em vida, quem ele foi. Mas veja bem, lá ele não tem como justificar os seus atos. Por quê? Os seus atos trazem como consequência aquilo ali que a gente está vendo. Não importa o que ele fez. Estão entendendo? Importa se eu quiser trazer para o mundo físico aqui como ensino. Vou escrever um livro e vou relatar aquilo ali como um ensino para que as pessoas não façam aquilo. Ok, aí tudo bem. Mas muitas vezes você vai ver fora do corpo aquilo ali e não vai saber por quê. Só vai saber que o cara está pegando fogo. Mas uma coisa, Kardec, o estudo, a reflexão da doutrina espírita vai nos dizer: se ele está assim, por quê, gente? Se ele está assim, complementem vocês. É porque ele é vítima das circunstâncias? Não. Eu posso não saber o que ele fez. Mas se eu tô no mundo das consequências, que é o mundo espiritual, aquilo que ele fez, seja lá o que ele fez, levou ele àquele estado. Então, o que ele fez não foi bom. Então, a moral espírita é uma moral cósmica. Ela não é uma moral de reprimir. Ela é uma moral de esclarecer. É diferente. Reprimir, eu quero me meter na tua vida. Esclarecer é o seguinte. A gente estava vendo um filme ontem, eu e a Andréia. Aí o filme retratava os anos 30. Hollywood nos anos 30. Aí a Andréia falou, caramba, todo mundo fuma. Eu falei, é. Todo mundo fumava. Mas veja bem, a sociedade, nos anos 30, anos 40, Humphrey Bogart era ídolo. Você vê filmes de... Nós temos aqui um especialista em filme antigo, nosso Edson Dutton, pode nos falar. Humphrey Bogart foi ídolo nos anos 40, né? Com aquela cigarro. Como isso induzia as pessoas a fazerem aquele charme, né? Aquele charme com cigarro. Veja bem, a sociedade, todo mundo fumava. A sociedade toda fazia. Mas isso não significa que não aconteceram consequências no perispírito dessas pessoas. Perispiritualmente, elas deram trabalho quando desencarnaram. Não necessariamente elas foram para umbral, mas a grande maioria teve que passar por hospitais. E muitas dessas pessoas reencarnaram depois como asmáticas, no mínimo, e com forte predisposição a doenças respiratórias, que já é uma sequela, é uma limitação de entre aspas, idiotismo cultural que era praticado por todo mundo, mas apesar de todo mundo fazer, há consequências. Pior é quando vem asmática e volta a fumar.
Acontece isso, né? Mas o melhor é quando essa pessoa que vem asmática e volta a fumar, para de fumar definitivo. É uma vitória. Vamos falar da 10 anos. vitória. Claro que muitas vezes vem que nem vem, eu acho, se não me engano, veio contigo, ou perdão, veio com a pessoa, que nem veio com a minha mãe. Olha só, se não parar de fumar, morre. Aí, claro, que a pessoa, depois disso, vendo Jesus Cristo chegar perto e dizer, venha. Mas, Anderson, você sabia que na minha frente apareceu um médico que, quando eu desmaiei, ele veio me atender, um clínico geral, e ele falou para mim, ele era fumante. Eu mostrei, mandaram fazer radiografia, então eu voltei, mostrei a ele. Aí, sabe o que ele falou? Não para de fumar, não. Não para de fumar, não. Faz o seguinte, faz como eu. O pessoal reclama que eu estou fumando, já estou na sexta mulher. Reclamou de cigarro, eu mudo de mulher. Se você quiser, eu te apresento a minha mãe. Minha mãe também é fumante. Aí eu disse, não, doutor, muito obrigada. Aí eu disse para Feliciano, nunca mais eu passo nem por perto aqui na rua, eu não passo. Para você ver, ainda apareceu essa criatura para me dar esse conselho, médico. Porque não é pelo fato dele ser médico que ele é cientista, que ele entende. Ele tem opiniões pessoais, né? Ainda mais que ele usa. É louco. Voltando lá, continua lendo para a gente, Laís, por favor. O Anderson, eu só Oi, acho pode assim, falar. mais ou menos nas décadas que tu falou, não tinha ainda muita informação sobre os malefícios do cigarro, né? É verdade. Não tinha muita informação, né? E eles ali, Hollywood, fabricou isso, né? Até as mulheres muitas eram até obrigadas a fumar, que era, né, Verdade. charmoso, tal. Então, tem os atenuantes, né? Aí entra a grande questão que você falou. Os atenuantes. Tudo tem atenuantes e agravantes. Mas, se a pessoa não sofrer as consequências dos seus atos, ou seja, o atenuante, ele não tira a necessidade que a alma tem de aprender através da dor. Esse é Humphrey Bogart, ídolo dos anos 40, né? É considerado por muitos o maior ator de todos os tempos. É? Ele morreu de quê, Edson? Não sei. Um dos filmes dele é considerado também um dos melhores filmes de todos os tempos, Casablanca. Casablanca. Olha ele aí de novo. Todo esse charme. Sempre né? com cigarrinho na mão. Eu escolhi. Eu abri aqui, tem milhares de fotos, né? Eu escolhi só Tá, só com cigarro, né? com cigarro. Posso até mostrar aqui. Eu abri aqui, ó. Abriram, tá vendo? Um monte de fotos, mas Tá. eu escolhi de propósito. Essa dele de terninho branco é Casablanca. Casablanca. Agora, voltando à questão do atenuante. O atenuante, ele não pode ser um atenuante que anestesie e seja cúmplice. A lei divina, ela funciona com uma certa matemática para que a própria alma amadureça. Então, a dor ela tem um papel
que ela constrange, e o constrangimento da dor leva a pessoa a amadurecer. Então, o atenuante, muitas vezes, livra a pessoa do umbral, por exemplo. O atenuante. Livra a pessoa do vale do suicida. Um jovem que se mata, ele muitas vezes não vai para o vale do suicida, ele vai para um hospital. Mas não livra ele das consequências perispirituais do ato. Né? E na próxima encarnação, a prestação do pagamento é mais suave. Mas tem prestação para pagar. Eu vi hoje, na reportagem, percebam bem o que é o idiotismo cultural. Uma comunidade com traços indígenas, no México, está usando mais refrigerante que Coca-Cola, que água. E no ritual deles, ritual lá indígena, eles trocaram a bebida tradicional por Coca-Cola. Os médicos foram lá, médicos dos Estados Unidos, foram lá fazer pesquisa, houve uma explosão de diabéticos. É o maior exemplo de que o atenuante não atenua a consequência. Ah, coitados, eles são indígenas. Logo, eles não vão ter diabetes que estão usando refrigerante. Não, vão ter. Eles vão colher as consequências. Mostrando para a gente o perigo que é o uso frequente de refrigerante. Esse povo, essa comunidade, eu não sei o nome que dá. Não é tribo, não. Não é tribo, não. É uma cidade, com quase toda ela é indígena, entende? É uma cidade no interior do México, em que quase todo mundo é indígena. E a cultura daquele povo, que agora eu não lembro o nome, e eles foram colocando, eles usam agora, eles bebem mais refrigerante que água. E, consequentemente, o número de diabéticos entre eles soltou. Então, causa e consequência, causa e consequência. Pode ser que o suicídio moral, a redução do tempo de vida devido à diabetes, não leve eles para o umbral, que são indígenas, que não têm consciência direito, mas não isenta eles da diabetes e nem de consequências perispirituais. Então, o atenuante é um atenuante. E o agravante é um agravante, que a pessoa, além de desencarnar, ainda vai para regiões inferiores. Mas a necessidade... Lembrei do samba agora. A necessidade obrigou... Não sei se vocês conhecem. Você me procurar. Isso é samba de partido alto. Quando for assim, todo mundo diz que conhece. Oi? Se todo mundo disser que conhece, você para de cantar, não? Vocês não assistiram a palestra ontem, não. Ontem eu estava inspirado, cantei a beça lá no Arauto. Thaís, ele morreu aos 57 anos, vítima de câncer. Deve ser de pulmão, né? Não entrou em detalhe, não, onde eu vi. Fumando desse jeito. Era comum, aí você vê. Perceba bem. Eu ia voltar ao texto, mas já que o Edson falou sobre isso aí, percebam bem. Antigamente, se tinha a noção de que a pessoa novinha, 57 anos, eu ainda não cheguei lá, mas é novinho, quase jovem. Daqui a 3 anos eu estou lá. A pessoa com 57 anos já era considerada idoso.
idoso. 50 anos já era idoso. E a pessoa já tinha aquela aparência de idoso. E quem sabe o excesso dos hábitos de fumar cachimbo, fumar charuto, fumar cigarro, rapé, todos aqueles hábitos de antigamente, será que não levavam a isso também, a um envelhecimento precoce? É só uma especulação, tá? Hoje, as pessoas com hábitos mais saudáveis, a longo tempo de vida, é normal que as pessoas cheguem aos 70 e poucos anos. Passa Né? disso, vai passar muito lá para 90, vai ser isso. 70 e poucos anos. Pô, Anderson, Não, empurra mais um pouquinho. não, se não me engano, posso ver aqui, mas o negócio de vida do Brasil, como é que é o nome que dá, hein? Índice de vida. Expectativa de vida, não? Expectativa, perdão. Vou escrever aqui. Expectativa de vida no Brasil. Vamos ver aqui. 76,8. Estou ferrado. Não, Não, eu estou brincando, porque eu sei que isso é um apanhado média. geral. É uma média, né? Está alta até. É uma média, é uma estimativa. A Não, média mas está alta. melhorou bastante, né? Melhorou bastante. Antigamente era 65. Exatamente. Eu lembro quando a minha mãe fez 40 anos, eu fiquei muito triste, porque eu achava que ela estava velhinha e que ela ia morrer. Não, mas isso continua. Eu falo para os meus alunos que eu tenho 50 e pouco, eles levam um susto. Tem a ver com a classe social, onde mora, né? Os hábitos, tudo isso, né? Condições de vida, conhecimento, acesso ao conhecimento, né? E veja bem, percebam bem, você morrer com 57 anos, sabendo que só morreu por 57 anos porque fumava, você chega lá do outro lado e tinha toda uma vida pela frente, e você viu que abreviou porque fumava, isso já é complicado, né? Isso já pega pesado na consciência da pessoa. É o suicídio moral. Não leva, muitas vezes, para umbral. Não leva. Não leva para vale do suicida. Mas traz consequências. Que a pessoa podia ter vivido, podia ter produzido, podia ter aproveitado mais da vida e não. Vamos voltar para o nosso irmão? Vamos. Jacques Latour, vamos lá. Aqui, Laís, está aqui, ó. Pode ler por aqui. Espera aí, deixa eu ver onde é que ficou. Feita essa prece... Feita essa prece, o espírito continua, depois de breves instantes de calma. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Tivestes piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Não me abandoneis. Enviai-me os bons espíritos para me sustentarem. Obrigada. Depois dessa cena, o médium fica alquebrado, abatido, e os membros laços por algum tempo. A princípio, apenas uma vaga ideia do que se há passado, mas pouco a pouco vai se lembrando de algumas das palavras que pronunciou sem querer, reconhecendo que não era ele quem falara. No dia seguinte, em nova reunião, o espírito tornou a manifestar-se, reencetando a cena da véspera, porém por minutos apenas, e isso com a mesma gesticulação expressiva, posto que menos violenta. Depois, tomado de agitação febril, escreveu: grato às vossas preces, experimento já uma sensível melhora. Foi tal o fervor com que orei, que Deus me concedeu um momentâneo alívio. Não obstante, terei de ver ainda as minhas vítimas. Ei-las, ei-las. Vedes esse sangue? Repetiu-se a prece da véspera. O espírito continua dirigindo-se ao médium.
Perdoai o ter me apossado de vós. Obrigado pelo alívio que me proporcionais aos meus sofrimentos. Perdoai o mal que eu vos causei, mas eu tenho necessidade de me comunicar, e só vós o podeis. Obrigado, obrigado, que já sinto algum alívio, posto não tenho atingido o fim das provações. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que fiz jus. Mas, Deus meu, sede indulgente. Orai todos vós por mim, tende piedade. Latour. Pronto, Latour, né? Vamos Não. comentar um pouquinho. Pode comentar, Lante, se quiser. Não, aqui ele segue, né? E ele é tomado de tanta consciência que ele entende o que ele, sem querer, ele fez o médium passar, né? Imagina como o médium deve ter, você não gosta dessa palavra, mas eu vou falar, sofrido, né? Claro. Com tanta veemência, tanta coisa. E ele entende isso e pede perdão, né? Ele pede desculpa porque causei, e também tem a consciência que foi através dele que ele está numa situação muito melhor, né? Agora, eu achei interessante aqui que as vítimas ele não estava mais vendo, mas ele aqui, ó, as minhas vítimas voltarão dentro em breve. É para ele vê-las ou Não, quando aqui, ó, ele vê ainda, ó. Aqui, ó. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Tiveste piedade de mim. Eis que se afastam os espectros. Os espectros. Espectros são esses espíritos que... Agora, Sim, podem ser espíritos, mas pode ser também a consciência culpada. Pode ser uma projeção da mente dele, tá? Porque aí depois ele fala que, aqui, ó, obrigado, já me sinto algum alívio. As minhas vítimas voltarão dentro em breve. Eis a punição a que me fiz jus, mas Deus meu, sede indulgente. Né? Então, ele sabe que vai ter que ressarcir tudo isso, né? Mas ele tem consciência e já não está sofrendo tanto. Eu entendi assim, não sei. Fala aí, Anderson. Não, ele é verdade, é isso mesmo. O único detalhe que eu queria realmente repetir é que pode ser espírito perseguindo ele, mas pode ser também mental. Tá. Tem um dos livros de André Luiz, que eu agora não me lembro qual, tem um espírito que fala de um perseguidor, de um perseguidor, de um perseguidor, que ele está vendo, e, na verdade, é o corpo físico dele. Então, a gente tem muita alucinação no mundo espiritual. É muito comum o espírito ele tá alucinado. Ele está num processo de alucinação e viver dentro de uma bolha. No livro Recordações da Mediunidade, a dona Ivone vai encontrar um espírito que vive numa bolha mental criada por ele, que é a reprodução exata da casa dele, no campo. Então, o espírito não estava sendo punido de nada. Ele criou a casinha dele, uma réplica da casinha dele, e ele vivia cultivando e vivendo como se estivesse encarnado. Mas tudo aquilo ali era uma criação mental dele. Isso é muito comum. Há locais, como mosteiros, em que há espíritos lá, monges desencarnados, que não estão bem, não são mentores espirituais, não. Eles continuam vivendo como se estivessem com aquela rotina, tudo criado. Por isso que esses ambientes antigos da Europa são interessantes para ir, sobretudo quem tem clarividência. Você vai ver muito desses clichês mentais cristalizados por séculos nesses ambientes. É o caso do antigo que a gente viu, o anterior.
da assombração do Castelo do Rio. E por que acontece? Você está falando desses monges, né? Por que isso acontece? É uma situação confortável? Por que eles querem permanecer nessa situação, como se ainda vivesse? A mesma questão que a gente deve questionar. Eu estou falando isso que eu estou lembrando do livro nosso lá, uma questão que gerou muito problema, da mãe que atraiu o filho, lá de André Luiz. Né? Por que essa pessoa, que foi um monge, tem um caso de um livro americano, nem é brasileiro o livro, médio americano. Ela foi num lugar e a freira, que tinha vivido lá há 100 e tantos anos, ela identificou a freira. Ela ainda vivia naquele local. No caso, ela disse assombrando, mas ela não estava assombrando. A freira vivia como se estivesse encarnada. Então, vamos lá. Vamos entender direito isso. Não estamos julgando ninguém. Não temos interesse em nos achar melhor do que ninguém. Não somos melhor do que essa freira, não somos melhor do que os índios que estavam no alto do Joaque, no Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, vivendo como se viviam há 400 anos atrás, desencarnados. E o médium foi lá desdobrado, porque a obra que estavam fazendo lá estava tendo muitos acidentes, e pediram ajuda. Foram lá, era tribo de índios, e lá eles falaram: nós estamos aqui porque nossos ancestrais, aqui estão os restos mortais dos nossos ancestrais, chama-se Sambaqui. E eles, desencarnados, estavam lá. Vejam bem, eram restos mortais deles mesmos. E o mentor espiritual dele, ele olhou para o mentor espiritual não falou nada. Não falou nada, não deu instrução nenhuma. Aí sabe o que ele entendeu claramente? Aqui é o lugar dele, gente. Ele voltou para o corpo, falou com o dono da construtora: olha, faz obra aí não, faz casa aí não, faz uma praça. O ambiente aí está com esses espíritos. E não houve nenhum movimento do mundo espiritual para removê-los dali. Nenhum. E a gente não interfere. Mesmo na desobsessão, a gente não interfere. A gente só faz o que os mentores trazem. É uma coisa que às vezes a gente não para para pensar. Eu não interfiro em qualquer situação, em qualquer espírito. Não. Meu filho está vendo coisas. A gente põe o nome do filho lá. A espiritualidade vai dizer quem vai poder vir na reunião ou não. Não sou eu. Eu não evoco aquele espírito diretamente. Normalmente é de bom tom que seja assim. Então, você, médium, viu um espírito, não tem que ficar interferindo. Você não pode. Porque aquele espírito, ele está vivendo a vida dele. Talvez ele ainda não esteja preparado para uma transição espiritual. Então, quanto mais a pessoa abre a sua evidência, mais ela tem que ter consciência que a assistência precisa ser... Você é médium. Você está vendo. Você precisa ter a anuência do mundo espiritual. Às vezes, tudo está claro que o mundo espiritual quer que você intervenha. Aí você vai. Porque nós não somos deuses. De nós mesmos, nós não podemos nada. Então, nesses casos, por que esta pessoa, esta freira, está lá? Gente, não sei dizer quem foi ela, o que ela fez, o que ela sentia, o que ela pensava. O que eu sei é que ela está lá há 100 anos. Entenderam? Então, independente de qualquer coisa, ela não conseguiu, ao desencarnar, acessar um mundo espiritual nobre, ouvir os mentores espirituais que vieram resgatá-la. Então, o que
o que eu estou vendo, aquele espírito está lá há 100, 150 anos, me diz que ela, em vida, não teve uma conduta lá legal. Não estou criticando. Eu só estou vendo a consequência. Muitas vezes, o excesso de individualismo. Se você vai em lugares como Paquetá e outros, você vai ver gente, eu estou falando videntes, clarividentes, gente vivendo como se estivesse no século XIX. Há um relato que eu tenho aqui em que pessoas desdobraram e foram até Pompeia, onde teve o Vesúvio. Até o Emmanuel estava lá, na erupção do Vesúvio de Pompeia. Pompeia é um museu vivo. Tem como você ir lá ver Pompeia. Porque quando o vulcão fez a erupção, ele cristalizou as pessoas, os cenários. E depois que, com escavações, descobriram. Deixa eu ver se eu acho aqui na internet para vocês verem. Já que a gente tem esse recurso do virtual, né? Então, você tem... Deixa eu mostrar aqui, deixa eu compartilhar. Aqui, ó, isso tudo é Pompeia. Isso daqui é uma pessoa, era uma pessoa. Claro, o corpo foi dizimado pela cinza, mas ficou a lava. Aqui não tem nenhuma parte do corpo dela mais. Tudo foi... Só tem mesmo o concreto. Mas ficou no molde, entendeu? O corpo físico da pessoa, ela morreu assim quando teve a erupção em Pompeia. É impressionante, né, gente? Aí você vê os restos, vestígios arqueológicos de Pompeia. Você consegue ir lá em Pompeia achar locais assim, ó, totalmente preservados, que você não tem hoje mais, do Império Romano. Você não tem hoje. Locais assim, arqueológicos, sítios arqueológicos assim, você não tem mais. Pois bem, foi visto espíritos desencarnados vivendo nessas regiões da Itália, em cidades espirituais, mas cidades espirituais, entre aspas, que não eram positivas. Eles viviam como se ainda estivessem no Império Romano. Então, eles não desenvolveram, de alguma forma, valores que os tirassem dessa hipnose. Mesmo que depois do Império Romano, eles tenham tido outras vidas. Quando eles desencarnam, eles vão para onde eles é afim. Respondeu a tua questão, Laís? Respondeu, só que essa última me deixou também numa dúvida. Você falou assim, quando eles desencarnam, eles vão... então, eles ficam ali séculos, séculos, séculos numa simulação do que vivia, né? Essa bolha que você fala, foi criada aquilo ali e eles vivem nisso. E quando eles vão reencarnar? Vai ter um momento que vai reencarnar. Muitos já reencarnaram. A revelia, né? Sim, mas muitos reencarnaram e se emanciparam. Uhum. Mas muitos reencarnaram, desencarnaram e voltam pelos Para o mesmo laços. lugar? Hein? Por onde estavam? Caramba! Mas não é punição, não. É vontade, é sintonia, é afinidade. Gente, você sabia? Tem coisa que a gente não pode falar muito, senão o povo depois diz que a gente está de preconceito. Mas quando você começa a vislumbrar a realidade espiritual, a gente tem que ter um olhar que não é de preconceito.
muito. Vocês sabiam, vocês aqui, sabiam que há locais na Europa em que volta e meia eles fazem torneios medievais, vivem como se fosse na Idade Média? Vocês já viram isso? Já viu, Carlos? Já viu, né? Torneios, aí comem hidromel, bebem hidromel, comem javali. Eles ficam vivendo como se fosse na Idade Média. Tem muito na Europa isso. Vários encontros. É fácil de ver online. É que a gente não fala outras línguas. A gente falasse pelo menos o inglês, você ia ver isso. Não é um só, não. Quem são essas pessoas? Muitas delas, quando desencarnam, vão para ambientes assim. A afinidade, a saudade, as boas lembranças que a pessoa traz é complicado. Às vezes, os espíritos bons, para resgatam dentro de cenários assim, para a pessoa não sofrer nenhum choque. Às vezes, o local é até um pouquinho melhor, que tem assistência, mas mantém aquele padrão. Não sei se está entendendo. Às vezes, o mundo espiritual ele não tira e leva para uma cidade tipo o nosso lar, com aeróbus, não. Eles fazem uma transposição e a pessoa continua num ambiente muito familiar a ela. Mas por que isso acontece? Porque a pessoa vem, mas não desenvolve processos cognitivos e emocionais superiores que a façam se desapegar dessas memórias. E isso é muito humano. Isso é muito humano. Pode ter... Então, há comunidades espirituais que elas não são evolutivas. Em que sentido? Todo mundo que está ali está apenas repetindo o que fazia em vida, não necessariamente fazer coisas más, mas repetem um estilo de vida, um padrão de comportamento humanizado do século XIII. Não são maus, mas estão muito condicionados, presos, apegados a valores terra-terra, que não querem abrir mão. Que não querem abrir mão. E se você não quer abrir mão, te põe para reencarnar, você reencarna. Você reproduz aquele padrão doentio. É lógico que certos padrões eram admissíveis no século XIV. Se você quer reproduzir aquele padrão, hoje, muitas vezes você vai em cana. Exemplo, bater na mulher, matar a mulher, porque ela é tua. Ela não pode dizer para você que não te quer mais. O cara está preso a um padrão do século XIV, do século XV, mentalmente, emocionalmente. Só que a lei mudou. Só que ele não entende que a lei mudou lá no íntimo da alma dele. Porque ele não evoluiu nesse sentido. Nesse sentido emocional, cognitivo, pensamental, ele ainda raciocina com uma lógica terrivelmente dominadora dos séculos passados. Então, qual é o papel da educação? Esclarecer, levar. A educação formal, as humanidades, os valores humanos, a filosofia. É esse o papel, elevar o pensamento. A gente, em sala de aula, via a rejeição.
Há um momento, no Brasil, há uma rejeição. A gente vê. Mudaram o currículo. Estão tirando filosofia, sociologia e história do currículo. Estão esvaziando. Ontem mesmo um aluno falou: para que isso aí, filosofia? Ele não queria copiar e eu fiquei lá parado. Eu faço essa intimidação. Eu também sou um bralino. Ele queria ficar de cabeça baixada, mexendo, ouvindo headphone. Isso eu já tinha falado umas 3 vezes. Aí eu falei para ele que ele ia sair de sala. Aí ele olhou para mim: para que isso aí, filosofia? Eu não vou explicar aqui. Eu falei lá para ele várias coisas. Ficou até legal. Ficou legal, porque eu mostrei para ele várias coisas lá, da aula mesmo que eu estava fazendo. Não vou falar isso aqui, porque não cabe. Mas essa mentalidade é a mesma mentalidade que é refratária ao conhecimento espírita. Porque o conhecimento espírita, gente, eu vou ser aqui, vou fazer uma confissão para você. O interesse por história e filosofia só veio após a doutrina espírita. Antes da doutrina espírita, o meu interesse era em desenho, artes. Mas, ao ler os livros espíritas, não dá o Edson, um autor, o próprio Divaldo, falando dos filósofos, isso vai te estimulando a querer ler, gente. É ou não é, Edson? Joana de Ângeles, Hermínio de Miranda, Deolinda Amorim, Herculano Pires, eles vão citando. Tantos anos você lendo esses caras, em algum momento tu começa a querer ler alguma coisa. Foi o que aconteceu comigo. Quer dizer que a tua vocação era cantor, essas coisas? Não, pintura, desenho. Eu acho que tu escolheu bem, hein? Se fosse para ser cantor... Não, mas tem morrer de sais, fome. né? Aí a pessoa aprende. Quando você mostrou Pompeia, só a título de informação, o Pink Floyd fez um ensaio filmado em Pompeia, que é espetacular. Conheço. Live em Pompeii. Conheço. Muito bom. O Edson, além de especialista em filme antigo, também é um roqueiro. É roqueiro. É também um roqueiro bem... Aqui, em homenagem ao Edson, vou mostrar aqui aqui é o show do Pink Floyd, num estádio em Pompeia. Vocês acham facilmente, para quem gosta, né? No YouTube, hoje em dia. Live em Pompeii, que é Pompeia, né? Vamos lá no texto. Aqui a gente vê o efeito da dor ajudando o espírito ao arrependimento. Mas a gente vê também que, apesar disso, os efeitos não cessaram de cara. Então, às vezes, a gente pensa que uma reunião mediúnica, por exemplo, ela vai porque o espírito está sendo resgatado, socorrido, que tudo passou, magicamente. Então, o espírito vem sem conseguir falar. Aí ele começa a falar e dá graças a Deus. Ou ele vem totalmente deformado, no formato de uma bolha. E você consegue transformar ele num formato humano, pelo espírito dele. Não significa que ele está curado 100%, acabou tudo. Aquilo é um resgate. Todo o processo dele de melhoria pode demorar dias, meses, anos.
Muitas vezes, ele vai precisar reencarnar 1, 2 vezes, em encarnações rápidas, para um reajuste perispiritual. Por isso que o trabalho em locais como Lar Daniel Cristóvão, Lar Maria de Lourdes e Vicente Moretti é de um mérito maravilhoso, porque muitos daqueles espíritos estão reajustando o seu perispírito devido a equívocos no passado. Claro, há espíritos que também estão em provas, mas boa parte é expiação. Há espíritos que estão nessa situação e é prova. E às vezes a prova é até, como a gente comentou ontem, no estudo de segunda-feira. Às vezes é mais para a pessoa do que para o próprio espírito. Há casos assim. Mas, a rigor, todo obstáculo que eu tenha, físico e neurológico, na grande maioria das vezes, é expiação. Pode ser prova? Pode. Mas, na grande maioria das vezes, é expiação. Porque é um obstáculo. Às vezes, a prova ela é a culminância, é a cereja do bolo de longas expiações naquela área. Porque a evolução é cíclica, é um ciclo se abrindo. Então, aqui, nesse momento da pessoa, é expiação. Numa oitava acima, é uma expiação mais suave, mas é um problema naquela área. Numa oitava mais acima, já não é uma expiação, é uma prova. A pessoa ainda vem com dificuldade, mas dessa vez ela faz do limão uma limonada. Então, o sinal de que é prova é quando a pessoa, apesar daquele obstáculo, ela transforma, aquilo não é impeditivo de ela fazer algo de bom para si e para todos. Então, você vai ter muitas pessoas geniais que traziam transtornos, como o toque, por exemplo. E há pessoas que têm o toque e se afundam nisso. Ai, eu sou uma pessoa. Ai, como eu sou coitado. Ai, meu Deus. Ai, não sei o quê. E tem gente que não, que pega aquilo e pá, pá, pá. Até usa o fato de ter o toque para fazer coisas grandiosas, maravilhosas. Aí você diz, esse cara está em prova. Agora, quando a pessoa tem um problema e o problema joga ela no buraco, às vezes nem é um problema para ela. É uma expiação. Porque o problema não é o externo. O problema é o interno. Laís, lê para a gente, por favor. Eu ia fazer uma pergunta, mas eu leio, depois eu faço. Um membro da Sociedade Espírita de Paris, que tinha orado por este infeliz, evocando-o, obteve intervaladamente as seguintes comunicações. 1. Fui evocado quase imediatamente depois da minha morte. Porém, não pude manifestar-me logo, de modo que muitos espíritos levianos tomaram-me o nome e a vez. Aproveitei a estada em Bruxelas do presidente da Sociedade de Paris e comuniquei-me com a aquiescência de espíritos superiores. Voltarei a manifestar-me na sociedade a fim de fazer revelações que serão o começo de reparação às minhas faltas.
podendo também servir de ensinamento a todos os criminosos que me lerem e meditarem na exposição dos meus sofrimentos. É somente sobre o espírito dos homens fracos ou das crianças que a narrativa de penas infernais pode produzir efeitos terroristas. Ora, um grande malfeitor não é um espírito pusilânime, e o temor de um polícia é para ele mais real que a descrição dos tormentos do inferno. Eis porque todos os que me lerem ficarão comovidos com as minhas palavras e com os meus padecimentos, que não são ficções. Não há um só padre que possa dizer que viu o que eu tenha visto, porque tenho assistido às torturas dos danados. Mas quando eu vier dizer, eis o que se passou após a minha morte, a morte do corpo, eis a minha enorme decepção ao reconhecer-me vivo, ao contrário do que supunha e tinha tomado pelo termo dos suplícios, quando era o começo de outras torturas, aliás, indescritíveis. Então, mais de um ser estará a bordo do precipício em que ia despenhar-se, e cada um dos desgraçados, desviados por mim da senda criminosa, concorrerá para o resgate das minhas faltas. Foi-me permitido libertar-me do olhar das minhas vítimas transformadas em carrascos, a fim de comunicar convosco. Ao deixar-vos, entretanto, tornarei a vê-las, e só esta ideia, agora entendi, me causa tal sofrimento que eu não poderei descrevê-lo. Sou feliz quando me evocam, porque assim deixo o meu inferno por alguns instantes. Orai sempre ao Senhor por mim, pedi-lhe que me liberte do olhar das minhas vítimas. Sim, oremos juntos, a prece faz tanto bem, estou mais aliviado, não sinto tão pesado o fardo que me acabrunha. Vejo um resquício de esperança luzindo-me aos olhos, e contrito exclamo, bendita a mão do Senhor, e seja feita a sua vontade. Ok. Você quer perguntar alguma coisa ou quer comentar? Pode falar. Não, agora eu entendi. Lembra que eu fiquei em dúvida? E agora foi esclarecido por que é que ele não via, e depois ele falou, mais breve, ele tornaria a ver as vítimas dele. Mas aqui está a justificativa, né? Cadê? Foi-me permitida poder... foi-me permitido que me libertasse do olhar das minhas vítimas transformadoras em carrascos, a fim de poder comunicar-me convosco. Ao deixar-vos, ou seja, quando ele deixar de comunicar, ele tornará a ver. Está vendo? Tornarei a vê-las, e só esta ideia me causa tal sofrimento que não poderia descrevê-lo. Agora que eu entendi, foi aquilo ali, ele deixou de ver porque ele precisava se comunicar. E depois da comunicação, ele vai retomar aquela visão. Não é isso? É isso, sobretudo, se a gente pensar, eu não estou falando desse caso, não posso dizer, mas se a gente pensar assim, se for algo consciencial, se for algo do íntimo dele, então não é algo, é como um problema psiquiátrico, em que você momentaneamente consegue aliviar, mas não cura. Então, nem sempre a pessoa terá a cura imediata. Com esse sofrimento, de repente, a aprendizagem, né? Há o entendimento e a aprendizagem, né? Por isso que é necessário que ele continue vendo, né, Anderson? É um processo de purgação lento. Muitos trabalhos, e a gente fala isso sabendo que hoje a gente não tem como fazer, mas o trabalho magnético ideal é o diário, em que a pessoa, por exemplo, com problema,
você possa dar a ela diariamente, durante um período, 10 dias, por exemplo, passe magnético. E não uma vez na semana. Assim faziam os antigos magnetizadores. Por isso que quando você pega um livro desses antigos, o Edson está cheio desses livros, peçam emprestado a ele. Está cheio desses livros aí. Tudo novinho. Os caras falam de curas interessantíssimas na área física. Mas eles davam assistência todo dia. Terapeuticamente, todo dia. 10, 15, 20 dias. Então, a gente não tem como, na estrutura que a gente tem de casa espírita, na maioria das casas espíritas que eu conheço, inclusive a nossa, não tem como ter essa estrutura. Uma vez na semana e olhe lá. Mas o ideal para você ajudar... Por que eu estou falando isso? Por causa desse caso desse irmão aí. O desajuste mnemônico, o desajuste perispiritual, ele não é mágico, ele não é de imediato. Então, se essas sombras do inconsciente, elas não vão desaparecer de uma hora para outra. Por isso que esse caso do espírito que vê o corpo, lá no mundo espiritual, ele é muito pertinente. Por quê? Porque ele já está há um tempão em tratamento. A gente, muitas vezes, por frequentar reunião mediúnica ou ler relato de reunião mediúnica, acha que a cura, o espírito teve ali e papum, foi curado. Não é assim. Aquilo é o início do princípio do começo. O reajuste pleno, às vezes, demora anos, meses. Às vezes, o espírito é um trabalhador. Ele já está trabalhando, mas ele ainda traz deformações perispirituais. É estranho, mas é verdade. Ainda traz problemas, manias. E ele sabe que precisa reencarnar. Então, ele é trabalhador. Às vezes, ele vai trabalhar na Umbanda. Ele ainda tem vícios, ele ainda tem manias. E muitas vezes na Umbanda dão mais chance para ele trabalhar. Ele já quer trabalhar só no bem. Ele trabalha no umbral, onde ele estava. Ele resgata no umbral, que é uma beleza. Mas ele ainda traz traços de materialidade muito grande. Ele ainda ri, ele ainda chora, ele se emociona. Ele está crescendo, mas ele ainda traz traços também da sua purgação. Então, na casa espírita também, esse espírito trabalha. A gente trabalha lá, como é que não vai ter espírito lá também? Igual a gente. Né? Então, a gente muitas vezes pensa magicamente. Gente, o mundo espiritual não é mágico. Para ter luz no mundo espiritual, como está lá no livro Voltei, tem que mudar por dentro. Por isso que eu digo para vocês que coisas como a psicologia é fantástica. A psicologia, todo espírita deveria ser psicólogo. Se pudesse, assim, sabe? Ah, eu sou engenheiro, agora eu vou fazer psicologia. Ah, eu sou não sei o quê, agora não precisa nem, o cara precisa nem trabalhar. Mas vale a pena. Vale a pena. Ler pelo menos coisas básicas. Começa com livrinhos assim, do tipo assim. Tipo assim. Deixa eu ver se eu tenho aqui.
Não achei. Para não perder tempo, eu vou falar, não vou mostrar. Para não perder tempo, livros do tipo O Pensamento, entenderam? O Pensamento de Freud. Livrinhos fininhos, de bolso. Pensamento de Carl Jung. Pensamento de Lacan. Pensamento de Platão. Aí vamos para os filósofos. Pode começar com esses livrinhos de bolso para a gente poder... Isso ajuda a gente. Foi o que a Joana de Ângeles fez. Quando a Joana de Ângeles lançou o livro O Homem Integral, nos anos 90, inaugurando a série de livros que a gente chama de psicológicos, ela denunciou um processo que era fundamental para o espírita, o autoconhecimento. Aquele livro, lembra disso, Edson? A Coqueluche, que era o homem integral. Ele disse que não. Não é do teu tempo, né, Edson? A Coqueluche, que era o homem integral nos anos 90, e depois vieram os outros livros da série psicológica, que até então a gente só tinha um livro que eu já indiquei aqui, que é o Técnica de Viver, dos anos 60. Do Kelvin Van Dyne, Espírito Kelvin Van Dyne. E mais Anderson, nada. eu só discordo uma coisinha de você. Não basta, assim como no espiritismo, na psicologia também, não adianta você ter um conhecimento teórico, né? Ou então pegar um livrinho. Eu acho que você tem que ter, acima de tudo, empatia. Com certeza. Interesse pelo outro. Se você pega só por ter conhecimento, se você não tem interesse real pelo outro, você não vai ter condições. Está entendendo? Você tem que ter realmente... Eu falei isso... O outro tem importância tanto quanto você, como algum familiar. Então, aí você tem condições de ter uma empatia e realmente buscar, sabe, ajudar, sei lá. Não é tão simples assim, não. Eu digo isso porque fiquei 5 anos numa formação universitária e nem todo, eu digo para você, nem todo colega ali eu entraria, iria fazer terapia, não. Não estou falando isso. Isso que você falou, eu concordo plenamente, é verdade. Eu só estou falando, quando eu falei isso, eu falei mais na questão... Olhar para o outro, né? Ter um olhar diferenciado. Não foi ligado a olhar para o outro. Eu poderia até ficar bonito falar isso. Não. Foi qual? Olhar para si. Ah, tá. Se autoconhecer, mas se você se autoconhecer, você nem precisa fazer psicologia. Você começa realmente a ter muitos livros aí. O próprio Santo Agostinho, né? Ele tinha uma técnica que ele sempre, antes de dormir, ele analisava... Uma coisa. Eu né? concordo. Ele analisava. Só que, segunda-feira, eu falei de novo para você, você já conhecia isso. Você pode até não lembrar. Do quê? Do que aconteceu comigo dentro do 355. Falei na palestra. Eu vi. Eu já tinha falado daquilo, tu lembra, né? Lembro. A gente, anos estudando, volta e meia eu falo disso. Do hoje... Deixa eu ver se o livro está aqui ao alcance. A gente tem que dar valor... Está aqui perto. Eu li um texto, gente, anos atrás. Eu ia na faculdade, né, de História, no FIX, do FRJ. Eu era siderado, né, em ler tudo. Tinha uma fome de saber danado. E eu ia olhar os caninhos dos professores que botavam capítulos de livros de outras matérias. Ia na filosofia, ia no terceiro andar na filosofia, ia no quarto andar na antropologia, ficava catando.
Eu tenho esses textos até hoje. Lia tudo, achava fantástico. E peguei um texto lá de um professor de filosofia, um capítulo, e comecei a ler dentro do ônibus, 355. Quando eu li aquilo, eu estou com o livro aqui na mão, é do Chögyam Trungpa. Chögyam Trungpa. Vou tirar o fundo de tela, a minha sala aqui, a sala dos meus sonhos. É um livro budista. É um capítulo desse livro que o professor tirou cópia. E nesse capítulo desse livro, eu tive uma cura psicológica. A forma como ele falou, você nunca está no ontem, você nunca está no amanhã, você está agora aqui. A forma como o Chögyam Trungpa falou me curou, eu senti uma fumacinha saindo. Aquilo, caramba, é verdade. Quebrou uma série de cadeias de ansiedade naquele momento. Depois vieram outros, mas naquele momento foi terapêutico. Eu me desassediei. Estão entendendo? Houve um desassédio mental. Eu entendi o que ele queria dizer. Realmente, eu estou aqui agora. Eu não estou no ontem, nos meus traumas do passado. Tudo que aconteceu comigo até ainda há pouco é passado. Eu estou aqui agora. Eu não posso ficar preso à memória. A memória não pode me aprisionar. E eu não posso ficar preso à ansiedade do amanhã. Tem gente que entra em paranoia porque acha que vai morrer. Você está vivendo hoje. Hoje você está aqui. Você não está no amanhã. Então, no hoje que você está aqui, viva e abundante. Entenderam? Ele fala isso aqui. Mas da forma como ele falou, me curou de algumas coisas que eu estava passando na época. Rapidamente, claro, que eu fui comprar o livro. Então, nesse sentido, Laís, que eu quis falar, não foi realmente no sentido do outro, mas o outro é consequência. É impossível você auxiliar o outro se você não tem conhecimento de si, quem você é realmente, de todas as suas qualidades, de todas as suas mazelas. Assim você vai ter empatia, entendeu? Porque você não vai se julgar acima de ninguém. Você percebe que você é igual a todo mundo, então você consegue entender o outro melhor. Exatamente. Exatamente. Eu não fico mais... A cultura em humanidades, ela não te torna perfeito, mas ela te dá, por exemplo, quando Jesus fala, quando Francisco de Assis fala que é melhor dar do que receber, a gente tem dificuldade. Mas quando você começa a entender, através até do conhecimento espírita, mas também de Platão, de outros grandes pensadores da humanidade, a questão de como as coisas aqui são passageiras, não são a verdade. Elas são instrumento de evolução. Platão vai dizer, gente, a doutrina espírita é totalmente platônica. Totalmente platônica. Eu, quando conheci Platão, eu fiquei abismado. Kardec até fala que ele é um precursor. Mas depois que eu fui ler, o cara falava tudo, falou tudo. Ele falou de doutrina espírita há 2.500 anos. Ele falou que a realidade espiritual é a primeira e mais importante. Ele falou que ele viveu outras vidas, que ele lembrava de algumas. Ele falou de Atlântida. Foi ele que falou de Atlântida. De onde vem a palavra Atlântida? Ele que falou que existia um continente que ele viveu em outra vida.
cara era... É que a filosofia ela é materialista. Ela não dá atenção a isso. Ela não olha o Platão místico. Quem é que olhou o Platão místico? Uma escola que eu estudei depois, que veio no século II, com Plotino, chamado neoplatonismo. O neoplatonismo ele é tão explícito na espiritualidade que quando você fala do neoplatônico, mesmo na academia, você não tem como, porque eles só falam de espiritualidade, entenderam? Mas o Platão eles escondem. A academia meio que esconde. Mas aí você começa a ler isso, você começa a ver que a gente é herdeiro dessas pessoas. Nós não surgimos do nada. E Kardec, quando mostra que Platão e Sócrates são precursores, Kardec leu esse povo todo. Kardec leu. Tanto leu que ele mostrou lá e põe na codificação. Mostrando que eles são precursores. Só que a gente nem para pensar nisso. Eles são precursores porque eles já falavam disso antes da doutrina espírita surgir. Eu não preciso ler nada, eu não preciso ser intelectual de nada. Eu só estou dizendo o seguinte. Que um pouquinho Conhece aqui mesmo, foi Sócrates, não foi, Sócrates. que falou? Na verdade, isso está no templo, na porta de um templo. De Delfos. Oi? Isso está na porta do templo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Que os gregos tinham costume de ir aos oráculos, que eram as pitonisas, que eram médiums, mas que canalizavam o seu processo para adivinhação. Então, o seu processo mediúnico era muito calcado em aconselhamento através da adivinhação. Um tipo de faculdade anímica super desenvolvida, com mediunidade. E lá no Templo de Delfos, que é o mais famoso, para nós, estava escrito conhece-te a ti mesmo. E o Templo de Delfos disse, na época que Sócrates era vivo, que ele era o mais sábio dos homens. Quando falaram isso para ele, ele disse, é porque eles sabem que eu só sei que nada sei. Que era o método de Sócrates, de investigar a verdade. Para quebrar todo o preconceito que a gente possa ter de um conhecimento. Partir do pressuposto que a gente não sabe nada, mesmo. Quanto mais a gente aprende, a gente percebe que não sabe. Exatamente. Né? O saber ele só pode encontrar se a mente estiver aberta para ele. Se eu não estou aberto para esse saber, ele não entra. Por isso que eu tenho que estar sendo uma pessoa questionadora, inquiridora. Por isso que Kardec disse que a doutrina espírita caminha par e par com a ciência. Há espíritas que querem cristalizar o conhecimento espírita lá no século XIX. Mas essa não é a proposta de Kardec. Por que eu posso dizer que não é? Porque Kardec é herdeiro dessa herança iluminista e também platônica, socrática. Entenderam? Aí, quando você começa a ler, você começa a entender por que a gente pode chegar aqui e dizer não, esse que cristaliza não leu nada disso, ele está transformando o conhecimento, a realidade espiritual da doutrina espírita em teologia, em teologachismo, que é o que sempre fizeram com religiões, pessoas inteligentes manipulando através do seu bel prazer, né? Mas, enfim, acabamos, gente. Ficamos por aqui. Ô Anderson, só quando tu falou é dando que se recebe, né? Eu lembrei do Roden, Humberto Roden, Em Busca do Sentido. Humberto Roden, o que tem Humberto Roden? Pode falar. Quando ele cita isso, é dando que se recebe, ele diz que é a matemática cósmica. Isso aí. Então, a gente vai ficando por aqui, né? Dando dicas aí de livros
que ajudam o ser humano a se tornar melhor. Em A busca gente, de sentido, é? Viktor Frankl. Esse aqui é terapeuta. Ele criou a logoterapia. Ele foi prisioneiro num campo de concentração. E bons livros engrandecem a alma, não te tornam espírito evoluído, mas te ajuda a vencer nossas sombras. Então, vamos ficar por aqui, vamos fazer nossa prece final. Ficamos no 2, né? Agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de mais um dia de vida, que sempre é, Senhor, mais um dia de renovação. Suplicamos, Senhor, pelo nosso irmão Rui, que teve um pequeno e leve AVC. Permita a Jesus que nosso irmão receba Jesus. Nossas energias boas, nossas bênçãos. Ó Rui, receba do nosso coração, da nossa alma, do nosso sentimento, essa chuva de amor e de luz, que em nome de Jesus possamos te dar, ó Rui, este passe espiritual à distância. Auxilia-o, Jesus. Ampara-o, Jesus. Assim como a todos nós. Adentra, Jesus, nossos lares. Luariza nossos pensamentos. Acalma nossas aflições. Permita, Jesus, que sejam criadas condições de paz, condições de luz, para que acordemos para aquilo que já somos, espíritos imortais. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Buenas tardes. Buenas. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Beijo.